Então tá, escolhemos nosso nicho, nosso subnicho, escolhemos o nosso PhD e agora a gente vai começar a entrar no cliente ideal. Essa fase é uma fase muito importante, esse exercício que eu tô te trazendo aqui. É um exercício assim que às vezes a gente tem uma tendência a pular essa etapa e a fugir e achar que ela é um pouco trabalhosa, e ela é realmente. Mas o que eu quero te trazer aqui como uma super recomendação é que você dê atenção total nessa prática, que você coloque um pouco mais de energia, que você tenha paciência de realmente ficar um pouquinho aqui nessa prática, nesse exercício que a gente vai identificar o nosso cliente ideal, porque ele é a base. A gente saber quem é o nosso cliente ideal vai te ajudar a ser muito assertivo, a te trazer muitos maiores resultados quando você tem essa definição, né? Quando você realmente consegue identificar esse cliente. E o que a gente vai fazer primeiro é traçar as características desse cliente, é montar a persona. Depois, no segundo, a gente tem que ter algumas dores. A gente tem que ter no mínimo 10 dores listadas desse cliente. Então você vai pegar o papel e caneta aí, vai continuar com as suas anotações e você vai identificar as características da sua persona, as dores e quais os sonhos desse cliente ideal, quais as aspirações, quais os objetivos, o que esses clientes, o que essas pessoas querem alcançar. Então vamos lá. Vamos primeiro para as características do cliente ideal. Qual é a idade? Qual é a média de idade? Aqui a gente vai trabalhar os dados demográficos, tá? Então, o meu cliente ideal, a gente vai primeiro alucinar, a gente vai no achismo mesmo. Se você não tem já essa definição. Então, o meu cliente ideal tem uma média de 25 a 45 anos, é você pegar a faixa etária. Então, te dei um exemplo. Qual o gênero? É um público feminino, masculino? Talvez você pense, não, mas eu não tenho definido gênero, meu produto serve tanto para o feminino quanto para o masculino, mas aqui eu tô te trazendo para você refletir e realmente identificar. O volume diz, por exemplo, no o meu cliente com a expertise, eu já fiz pesquisas e já identifiquei até nas turmas dos eventos que o meu público é de 60 a 70, muitas vezes 70% público feminino. 30% ou 40 às vezes, mas a maioria deles é 70 para 30. Então, meu público, eu não deixo de vender, eu tenho o objetivo de trazer o público masculino sim, mas eu sei que eu acabo atraindo, que há um número, uma tendência maior das mulheres na aquisição dos meus eventos, dos meus programas de conhecimento. Então é você fazer essa definição. Depois é a profissão. Então é você identificar que profissão essas pessoas elas têm uma característica de profissionais contratados no formato CLT, tem uma característica de serem pessoas autônomas, concursadas, enfim, é você fazer essa identificação, fazer esse detalhamento. Depois a formação, qual é a formação, essas pessoas, qual o nível de escolaridade, as pessoas têm ensino médio completo, têm graduação completa, elas já têm uma especialização, uma pós-graduação, ou já têm um nível um pouco já superior de já ter um mestrado, já ter um doutorado. Então é identificar isso pensando na maioria, né, na maior parte desses clientes. Depois o relacionamento, essas pessoas têm um perfil de estarem solteiras ou têm um relacionamento já sério, casado, ou já tá na fase de, né, de já ter um relacionamento de um comprometimento, né, estar comprometido. Então identificar se é solteiro ou em relacionamento sério. Quais os comportamentos? Aqui a gente vai pensar um pouco, sim, que comportamentos esse público tem. Aí é realmente você pensar assim, é um público que busca bastante leituras, é um público que tem muito acesso, acaba tendo muito contato com as livrarias, é um público que participa de eventos, que tipos de eventos esse público
gosta de ir, onde está esse público, onde essas pessoas estão, é uma pessoa que frequenta mais cinema, uma pessoa que frequenta mais shoppings, é uma pessoa que frequenta mais natureza, campo, praia, é você pensar assim, começar no achismo mesmo e a detalhar comportamentos desse público de pessoas. Depois, os interesses. Aí é realmente você detalhar que interesses essas pessoas têm. Elas têm interesses em que tipo de conteúdos, né? Quais são esses cursos, esses eventos que elas participam. Elas têm interesses em um determinado assunto, por exemplo, meditação ou uma parte de nutrição. São pessoas que têm interesse em saber como se alimentar, em buscar uma alimentação mais saudável, mais orgânica, ou elas têm um interesse maior em trazer facilidade, né, e praticidade na sua vida, não dá muita atenção à alimentação. É você, assim, pensar de tudo, que tipo de interesses tem essa sua persona. Depois de interesse é você mapear ao menos 10 dores. Então você identificar, eu, né, pensando no cliente ideal, acredito que esse meu cliente, ele tenha dificuldade, por exemplo, eu vou trazer aqui para esse meu projeto, ele tenha dificuldade de atrair participantes para os seus programas de desenvolvimento, para suas turmas em eventos abertos. Ele tem dificuldade no comercial, de ter estratégias, de ter ações para comercializar suas possibilidades de produtos. Ele tem outra dor, dificuldade de tempo, de conseguir parar, né? Porque o meu público é um público, quando é o expert, quando é o profissional de treinamentos, ele estuda muito, ele está sempre participando de muitos eventos, ele está sempre lendo muito, então ele tem dificuldade de ter ações voltadas para o seu comercial, de estar em contato com o mercado, de estar vendendo ou de estar buscando novos recursos, novas estratégias, mais para essa parte prática, mais para essa parte operacional. Então é realmente você ter 10 dores, né? Então, no mínimo 10 dores, liste dessas 10 dores. Depois das 10 dores, é os 10 sonhos e aspirações. Então é você começar a identificar também esses 10 sonhos e aspirações. Então, vou trazer algum exemplo aqui, alguns exemplos do meu público. Os sonhos é desses profissionais de treinamentos, né? Construírem a sua autoridade, ter uma facilidade na venda, na promoção dos seus eventos, eles terem uma quantidade maior de programas de in-company sendo contratados pelas empresas. Muitos deles têm o sonho de atingir novas regiões, novos mercados, não ficar só na cidade onde mora, de viajar bastante, dando seus treinamentos, até mesmo fora do país. Muitos deles têm sonhos de escrever um livro, em deixar um legado, enfim, então tem várias possibilidades. É você alucinar mesmo e fazer e detalhar, fazer toda esse mapeamento dessas possibilidades e fazer essas anotações aí no seu caderno. Além disso, é possível também usar alguns critérios geográficos, por exemplo, de localização. Onde é que estão essas pessoas? Elas estão mais em cidades, estão mais no urbano, estão mais no litoral, mais no interior. Então, pensar geograficamente onde estão essas pessoas. Então, esse primeiro exercício do nicho, do subnicho, do PhD e do cliente ideal é você mapear, é você pegar o seu caderno e começar a identificar e escrever isso, não ficar só no achismo. Se você não anotar, vai acontecer de depois perder algum fato importante. Depois que a gente fizer todo esse detalhamento, a gente vai partir para uma prática mais fundamentada, de realmente ir em busca dessas respostas.